Olá, tudo bem? Para essa questão, a gente tem ali algumas informações que desenhando fica mais fácil de entender. A gente tem uma lupa, interessante a gente lembrar que a lupa é uma lente convergente, né? Uma lente convexa, porque ela produz imagem virtual, direita e maior, né? Então, ela é uma lente convergente, convexa. Ela tem o foco de 15 centímetros, né? Já faz sentido, porque o foco positivo é foco de lente convexa. E aí aqui, ó, ele colocou o objeto a uma distância de 80 centímetros, né, do anteparo. O anteparo nada mais é do que uma parede, é só onde a imagem vai se formar, tá? No anteparo, quando a gente tem um anteparo, a imagem está sempre se formando sobre ele. Tipo, você está projetando uma imagem real sobre uma parede. Por exemplo, um retroprojetor, né? Aquele que a gente usa na escola, assim, sabe? Que ele projeta a imagem na parede. É basicamente isso. A parede é como se fosse o anteparo e a imagem é projetada nela. Então, a imagem é sempre vista aqui no anteparo. Então, a gente pode afirmar que esse objeto está a 80 centímetros, essa lupa, né, no caso a lente, vai ser colocada entre o objeto e o anteparo. Por que que eu vou ter essa certeza? Porque eu quero que a minha imagem seja real. Lembra que nas lentes, uma imagem real é a imagem que se forma do outro lado da lente onde está o objeto. O objeto vai estar desse lado, então a imagem tem que estar desse. Se nós colocássemos a lente aqui, né, a imagem se formaria aqui também. Então, ficaria do mesmo lado do objeto, isso aí seria uma imagem virtual, tá? Mas como a gente quer uma imagem real, ela tem que se formar do outro lado da lente. Como ela vai se formar aqui no anteparo, então a lente tem que estar nesse meio, tá? Então, ela tem que estar mais ou menos onde eu desenhei. Claro que ela vai se mover, né? E daí vai mudando a posição aí, tamanho da imagem e tudo. O objeto está a 80 centímetros e a lente vai estar aqui no meio. Então, eu posso dizer que essa distância da lente até o anteparo, onde a imagem vai se formar, é x. E a distância, né, do objeto até a lente é 80, que é esse tudão aqui, menos x. É tudo menos essa distância, sobra 80 menos x. E com isso a gente consegue algebrar. Então, o P, que é a distância do objeto até a lente, fica 80 menos x. E o P', né, que é a distância da imagem até a lente, é o x. É interessante, né, para essa questão, a gente lembrar que a imagem, quando tem um anteparo, ela vai se formar aqui, né? Se a gente quer imagens reais nítidas, ela vai estar se formando aqui no anteparo. Então, essa daqui vai ser sempre a distância da imagem, né, até a lente. E também que a lente teria que estar nesse meio aqui para poder fazer essa relação com as distâncias. Aí fica mais tranquilo, é só aplicar aqui, ó, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. O foco é 15 centímetros, o P é 80 menos X e o P' é X. Daí a gente começa só a algebrar, né? Faz aqui a soma de frações, multiplica embaixo. Aí faz aquele negocinho, né? Que é dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Tipo, 80 menos x vezes x. Dividido para 80 menos x, fica x. X vezes 1 fica x. Aí 80 menos x vezes x. Dividido para x, fica 80 menos x. Vezes 1 fica 80 menos x. Aí aqui em cima fica x mais 80 menos x, que dá 80. E aqui embaixo fica a multiplicação. Então, 1 sobre 15 é igual a 80 dividido para 80 menos x vezes x. Toda igualdade de fração a gente pode fazer multiplicação cruzada. Então, fica 80 menos x vezes 1, no caso, né? É igual a 80 vezes 15. Daí, a algebra aqui fica 80x menos x ao quadrado igual a 1.200. Passa isso aqui tudo para cá, fica x ao quadrado menos 80x mais 1.200 é igual a 0. Daí você pode resolver essa equação, dá para resolver tanto por Bhaskara, né, b ao quadrado menos 4ac, tira a raiz de delta, aplica no menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, ou dá para fazer por soma e produto também. A soma é menos b sobre a, então fica menos 80 dividido para 1, que é 80. A soma é 80 e o produto é 1.200, então os valores são 20 e 60. Logo, né, a primeira possibilidade de x é 20 e a segunda possibilidade de x é 60. No caso, elas vão se alternando, né? Ou x é 20, no caso, P' é 20 e o P é 60, ou P' é 60 e o P é 20. Então, a distância entre eles fica 60 menos 20 é igual a 40 centímetros. E assim a gente acha, né, a distância entre a posição dessas duas imagens, 40 centímetros.